Vocês pediram e ele voltou. Coisas assustadoras ditas por crianças, parte 7. Eu fui babá de um menininho enquanto ele tinha de 2 a 4 anos e ele tem várias histórias arrepiantes. A que eu mais me lembro era mais ou menos assim. Antes que minha mamãe fosse minha mamãe, eu tinha outra mamãe. Só que um dia a gente foi andar pela água e eu passei pela água e morri. Nós moramos no noroeste do Pacífico e ele não sabe sobre o conceito de andar em cima da água congelada. Essa assustou demais a mim e também a mãe dele. Alguns meses depois que minha mãe tinha falecido, minha filha estava sentada na sala de TV. Ela olhou para o corredor e eu percebi que algo tinha chamado a atenção dela. Ela levantou e disse: "A Yaya está no quarto dela." E foi até o quarto da minha mãe e fechou a porta. Eu podia ouvir minha filha falando e rindo atrás da porta. Eu estava tanto assustada quanto eu estava curiosa para ver se eu conseguia também ouvir a voz da minha mãe, mas eu não ouvi. Uma noite, quando eu estava botando meus filhos para dormir, meu filho que tinha 4 anos disse: "Mãe, quando você morrer, eu vou ficar com seus ossos." Então meu filho, que tinha 6 anos, adicionou: "Ah, a gente pode fazer um sino de vento." E essa foi a coisa mais assustadora e fofa que minhas crianças já me disseram. Algumas semanas depois do meu filho fazer 2 anos, ele me disse: "Olha, a fumaça se dissipa." Essa não era uma palavra que a gente costumava usar no dia a dia, então eu perguntei para ele o que significava. "Desaparece", ele disse. Eu fiquei impressionada e perguntei para ele onde ele tinha aprendido aquela palavra. E ele respondeu: "Quando eu era adulto." Eu ri e perguntei quando ele já tinha sido adulto. E ele, sem pestanejar, falou: "Antes de eu nascer." Dirigindo, passando por um cemitério, o meu filho, que estava prestes a fazer 3 anos, perguntou: "Quem são essas pessoas paradas lá?" Não tinha ninguém no cemitério que eu pudesse ver. Um dia, antes de ir para a cama, minha filha de 4 anos perguntou se conseguiria enxergar com as mãos se tirasse os olhos e ficasse segurando eles. Eu fiquei sem palavras e disse que a gente não pode arrancar nossos olhos. Essa era uma frase que eu não estava preparada para dizer. Uma noite, meu filho me acordou no meio do meu sono às 2 da manhã e disse: "Eles estão vindo?" enquanto me encarava assustadoramente. Acontece que ele também estava dormindo. Meu filho de 5 anos já falava da sua primeira família fazia anos. Ele aleatoriamente estava fazendo algo e isso engatilhava uma memória deles. Ele sempre foi muito consistente com sua história. Disse que um dia ele ficou doente e então veio viver com a gente. Ele fala cada vez menos disso conforme está crescendo, mas sempre me fascina quando ele traz isso à tona. O dia que minha avó entrou em coma, a minha irmã mais nova, que tinha 4 anos na época e não fazia ideia de que nossa avó estava no hospital, chegou da escola e disse que a vovó tinha ido à escola junto com ela. Nas próximas 2 semanas, ela disse isso todos os dias. Minha avó ia visitar ela na escola por variados períodos de tempo, e ela sempre saía pela porta. Em uma quarta-feira, a minha irmã voltou triste da escola e disse pra minha mãe que a vovó ficou parada até que desapareceu por completo. Algumas horas depois, a minha mãe recebeu a ligação que a minha avó tinha, de fato, falecido.